Oi pessoal, meu nome é Fernando Antonini e hoje eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre as DTMs. O que quer dizer DTM? DTM é uma sigla para disfunção temporomandibular. Alguma coisa que está em disfunção ou em desordem, tanto da musculatura da face quanto da articulação temporomandibular. Então essa DTM ela pode ser dividida de três formas. Primeiro é a DTM muscular, quando normalmente o paciente tem a musculatura temporal e a musculatura de masseter atingido por dor, cansaço, fadiga. Esses são os principais sintomas. A segunda classificação é a DTM articular, quando o paciente tem a articulação propriamente dita, que pode estar envolvida por dor, por estalos, ruídos na articulação ou até algumas limitações de abertura. E a terceira classificação é a DTM mista, onde o paciente tem tanto a musculatura afetada quanto a articulação. A principal queixa dos pacientes, quando eles chegam no consultório, é com relação à dor. O paciente tem dor na face. E aí a gente precisa fazer esse diagnóstico entre DTM muscular, articular ou mista, para que a gente possa estipular o melhor tratamento. Cada tipo de DTM, cada classificação, tanto a muscular quanto a articular, tem várias subclassificações de outras doenças, e a gente tem que chegar nesse diagnóstico para que a gente possa estipular o melhor tratamento. A maioria das DTMs a gente consegue diagnosticar de forma clínica, com o exame clínico do paciente, sem precisar de exames de imagem. Algumas DTMs articulares, principalmente os deslocamentos de disco, né, as osteoartrites, as osteoartroses, então a gente precisa de uma imagem, seja uma tomografia computadorizada ou às vezes uma ressonância magnética, para que a gente possa confirmar, né, o nosso diagnóstico. Qual que é o problema? Por que tratar a DTM é tão difícil, né? Se a gente for pensar, qualquer doença que você possa estar pensando aí, todas elas têm o mesmo tratamento. Esse tratamento chama remoção da causa. Para eu tratar qualquer doença, seja gastrite, conjuntivite, seja unha encravada, seja cárie, seja, enfim, pneumonia, qualquer coisa, eu preciso remover a causa. As doenças, elas são aquelas doenças que a gente não conhece a causa, elas são mais difíceis de tratar. Tipo alguns câncer, eu não sei a causa de alguns cânceres. Eu não sei porque que um paciente tem e o outro não tem. Então fica difícil, talvez seja uma alteração genética que ainda não foi descoberta. Então isso fica muito difícil da gente tratar. A DTM, eu até conheço as possíveis causas. No entanto, ela é chamada de uma doença de etiologia multifatorial. O que quer dizer isso? Tem muita causa atuando na DTM. A DTM não é uma doença de uma só causa. Tem várias causas atuando para que o paciente venha desenvolver aqueles sintomas. Então, para isso, eu preciso, primeiro, me preparar para descobrir a causa, e eu preciso pedir que o meu paciente ele seja paciente, que ele tenha paciência, porque às vezes eu não descubro a causa na primeira, e eu posso demorar um pouco até eu chegar na possível causa certa, né? E o tratamento dele pode variar então de 1 mês até 6 meses, 7 meses, eventualmente até 1 ano. Então, primeiro de tudo, o paciente tem que ter paciência, tá? Porque eu preciso descobrir essa causa. Na maioria das vezes a gente já acerta de primeira, a causa mais provável, mas às vezes as causas se sobrepõem e eu preciso tratar o paciente de diferentes formas, porque confesso para vocês que na maioria das vezes a causa não está dentro da boca, né? Então a gente tem que procurar fora da boca algumas possíveis causas. Então essa é a maior dificuldade do tratamento da DTM, mas depois que você conhece bem o seu paciente, isso deve ser passado por uma consulta inicial bem criteriosa, demorada, conhecer toda a parte não só de exame clínico do paciente, de boca ou de face, mas também toda a parte psicológica do paciente, familiar, profissional. Então a gente faz uma consulta bem detalhada para isso. E aí depois que a gente estipula a provável causa, então que a gente faz o diagnóstico da provável causa, a gente estipula o tratamento que provavelmente é o tratamento de eleição para aquele caso. Então, nas DTMs musculares, nós costumamos tratar, e elas respondem muito bem ao tratamento clínico, né? Essas DTMs musculares, às vezes, elas podem também ocasionar dor de cabeça, cervicalgia, que é dor na região cervical, de pescoço, e vários outros tipos de dor facial, né? Inclusive, dor num ponto que irradia para outro ponto, e é um diagnóstico um pouco confuso isso, mas quem está
tá prestando atenção na história do paciente, consegue fazer o diagnóstico preciso. Então, essas DTMs musculares, normalmente a gente trata de forma clínica, né? Então, a gente usa medicação, pode ser necessário o uso de placa oclusal, principalmente aquelas placas para dormir. Fisioterapia é importante, e aí que eu queria abrir um outro parênteses. Eu preciso que o paciente esteja engajado no tratamento, porque eu dependo muito desse engajamento dele, de ele fazer as recomendações, seguir à risca as recomendações que a gente passa. Então, placa, fisioterapia, medicação, terapia cognitiva comportamental, né, o paciente tem que se policiar de algumas coisas que ele não pode fazer, né, controle da dieta muitas vezes, pode ser necessário um agulhamento, a gente faz um desmanche dos nódulos onde o paciente sente, que a gente chama de pontos de gatilho, mas todas essas manobras são manobras clínicas, a gente consegue fazer isso em consultório. Inclusive, em alguns casos, e isso está sendo estudado, a literatura está crescendo cada vez mais nesse sentido, ainda não está muito bem sacramentado, mas tem se estudado muito sobre isso, até sobre o uso do Botox para esses tipos de condições, tá joia? Já a DTM articular, dependendo do caso, a gente também trata de forma clínica, e esse tratamento às vezes se sobrepõe ao tratamento da DTM muscular, então com algumas manobras a gente pode tratar tanto a parte muscular quanto a questão articular. Essas dores articulares, elas estão muito ligadas a algumas condições sistêmicas do paciente, né? Então a gente tem que avaliar o paciente sistemicamente. Eu trabalho muito bem com uma reumatologista, que é a doutora Fernanda, e a gente consegue ter uma avaliação sistêmica do paciente para saber se a articulação afetada é uma condição sistêmica ou é uma condição local daquela articulação própria, né? Mas, enfim, alguns tratamentos, algumas DTMs articulares, a gente trata de forma clínica, né? Da mesma forma, com algumas manobras semelhantes ao tratamento da DTM muscular. E algumas DTMs articulares, e aí a gente baseia muito isso nos sintomas do paciente, a gente trata de forma cirúrgica, né? Podendo ser uma cirurgia minimamente invasiva, como uma lavagem da articulação para eliminar mediadores inflamatórios e fazer com que o paciente possa abrir a boca sem dor. A gente pode fazer uma artroscopia da ATM, quando a gente faz a cirurgia por vídeo, a gente acessa a articulação por vídeo, também é considerado uma cirurgia minimamente invasiva. Ou, em alguns casos até mais severos, a gente pode fazer a cirurgia da articulação, que a gente chama de cirurgia aberta, né? Que é abrir a articulação, tratar essa articulação, que normalmente é reposicionar o disco da articulação, o menisco, e o paciente então volta a ter uma abertura de boca convencional, sem sintomas dolorosos, tá? Então, mas a gente procura escalonar isso, sempre começar com um tratamento menos invasivo, né? E um tratamento reversível, tá? Não sair já de imediato fazendo cirurgias ou ajustes na boca, ou troca de próteses, ou algumas coisas que vão ser irreversíveis para o paciente, né? Vamos tentar trabalhar isso de uma forma reversível e menos invasiva, e a gente vai acompanhando o paciente, por isso que a gente precisa de paciência, para ver se o tratamento está fazendo efeito, ou se a gente precisa fazer algum tratamento um pouco mais invasivo nesse paciente. Uma outra coisa da DTM, que eu acho que é importante lembrar, é que já faz alguns anos que foi desmistificado que as condições, seja elas musculares ou articulares, têm relação com a mordida do paciente, com a oclusão do paciente. Antigamente se achava muito isso, né? Então o paciente ele morde errado, ou ele tem dente ausente, então ele vai ter dores articulares ou musculares, enfim. E de um tempo para cá, aliás já faz um belo tempo, essa corrente foi quebrada. Então a gente não consegue hoje cientificamente explicar que as dores, sejam elas musculares, articulares ou dores faciais, têm relação com a mordida do paciente. A gente vê um monte de paciente com oclusão perfeita, a mordida perfeita, com todos os dentes, tudo certo, e que tem dor articular ou muscular. E a gente vê um monte de paciente que tem dente ausente, a oclusão não está encaixando, dente torto,
fora da posição e tudo mais, e o paciente não sente dor nenhuma. Então, essa relação DTM-oclusão, ela não se sustenta. Tá? Então, isso é algo que já foi, é passado. Tá? Existem, sim, algumas condições oclusais que são fatores perpetuantes das DTMs, ou seja, atrapalham o tratamento. Então, a gente tem que tratar isso, essas condições oclusais, para que o nosso tratamento seja mais efetivo, mas elas não são causa, isso é importante a gente saber. Não é isso, não são essas condições oclusais que causam a DTM, e sim elas perpetuam caso o paciente venha a desenvolver uma DTM por outro motivo. Tá joia? Então isso também tem que ser bem explicado para os pacientes. Então, resumindo, existem 3 tipos de DTM, muscular, articular e mista, né? E a gente precisa fazer esse diagnóstico bem preciso para estipular o melhor tratamento. Esse diagnóstico normalmente é clínico, podendo em alguns casos, principalmente de DTM articular, eu necessitar ou de uma tomografia computadorizada ou de uma ressonância magnética. A partir disso, fazendo o diagnóstico, eu preciso saber se é uma condição local do paciente ou se esses sintomas que ele apresenta vêm de alguma condição sistêmica. Então, eu preciso trabalhar com outros profissionais ao meu lado, né? Com quem a gente normalmente trabalha? Reumatologista, fisioterapeuta e psicólogo/psiquiatra. Eu preciso trabalhar dentro desse time para que esse time me ajude a tratar o paciente de forma integral, de forma bem compreensiva. Tá joia? E aí, as DTMs musculares, normalmente o tratamento é clínico, em consultório, enquanto as DTMs articulares, a gente até começa com o tratamento clínico, mas pode ser, dependendo do caso, dependendo dos sintomas do paciente, que a gente necessite fazer uma cirurgia da articulação. Tá joia? Acho que é um vídeo que explica de forma breve os conceitos de DTM, classificação, os métodos de tratamento, mas é sempre bom lembrar que a DTM é uma doença. Então, o paciente ele tem que entender que ele tem uma doença e, a partir disso, nos ajudar no tratamento dessa doença. Tá bom? Eu fico à disposição de todos vocês. Para mais informações, agende uma consulta e a gente vai poder tratar o seu caso da melhor maneira. Um abraço para todos.